Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Vamos continuar. E aí, estamos entrando na reta final do estudo de escatologia e estamos exatamente nos acontecimentos escatológicos. Então, já fizemos toda aquela introdução, já falamos das linhas interpretativas e agora nós estamos estabelecendo a cronologia dos fatos. Então, paramos na semana retrasada, no ponto 2, exatamente Cristo virá de modo inesperado. Eu vou pedir para algum irmão, abra em Mateus, capítulo 24, e vamos ler do verso 36. Mateus 24, 36. Quem encontrou pode ler, tá? Mateus, capítulo 24, versículo 36. Dois pontos importantes nesse versículo. Primeiro, Jesus, quando disse essa palavra, ele estava onde? Na terra. Ok? Então ele falava como homem. Como homem, ele não sabia dia e hora. Hoje Jesus Cristo está como? Deus. Pastor, então hoje ele sabe? Sabe. Ok? Quando ele diz isso, ele está como homem aqui na terra. Então, com todas as limitações humanas, sendo Deus. Porque a Bíblia diz que ele se esvazia. Então, o que é esse esvaziar? Ele abre mão de usar o seu poder divino para estar na terra. Por quê? Ele só podia justificar o homem como homem. Ok? Então, quando ele fala isso, como homem. Segundo ponto importante. Porque Deus não marcou dia e hora para o arrebatamento. Por quê? Exatamente isso. Como o coração do ser humano é endurecido, se ele marca assim, vou voltar dia 26 de fevereiro de 2023. O povo ia se converter quando? Dia 26 de manhã. O coração do homem é assim. Então, quando ele diz, olha, não sabe nem dia nem hora, o que ele está dizendo? Precisamos estar preparados. Por quê? Porque a volta dele será de forma inesperada. E aí, esse inesperado tem duas realidades. Uma, para nós não sabermos, e aí automaticamente prepararmos somente para aquele dia. E o segundo, estarmos preparados que ninguém sabe o dia que vai morrer. Você sabe o dia que vai morrer? Então a morte pode pegar qualquer um de surpresa, qualquer hora. Qualquer hora. Meu pai dizia que para morrer basta. E essa é uma grande realidade. Tá vivo, você tem toda a chance de morrer. Eu estou vivo, tenho toda a chance de morrer. Cada um de nós que estamos aqui, independente da idade, de cor ou de raça, estamos vivos. Então, podemos morrer a qualquer momento. Para isso, nós precisamos estar preparados. E como não sabemos a hora também da nossa morte, eu tenho que estar preparado. Porque depois que morre, meus irmãos, não tem mais jeito. Pastor, por que o senhor diz isso? Abra aí. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O que diz? Hebreus 9, 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Quem encontrou pode ler. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Quantas vezes é ordenado o homem morrer? Então não tem esse negócio de reencarnação. Então não tem esse negócio de morre como homem, volta como sapo. Não tem. É dado ao homem morrer uma só vez. Depois segue-se o juízo. E aí tem uma outra coisa. Não adianta depois vela de 7 dias. Pode ser de 7, 14, 28. Pode ser a quantidade de dia que for. Meu. Depois que morreu, não tem mais jeito. Tá? Então, tudo isso é o Senhor nos preparando para quê? Para que estejamos preparados, porque
o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E se o arrebatamento demorar, nós podemos ir. Ok? Ponto 3. Cristo virá a arrebatar a igreja. Abra, por favor, em 1 Tessalonicenses 4, versículos de 15 a 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17. Quem encontrou, pode ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Quem encontrou pode ler? Amém. Quero enfatizar novamente: arrebatamento não é a segunda vinda do Senhor. Existem 3 eventos escatológicos. O primeiro foi o nascimento de Cristo, quando ele nasceu. Segundo evento escatológico, arrebatamento. Terceiro evento escatológico, segundo a vinda de Cristo. No arrebatamento, é a igreja que vai ao encontro de Cristo. Ok? Então, vai ressoar a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Pastor Clóvis, por que os que morreram primeiro vão ressuscitar primeiro? Porque a promessa se cumpriu primeiro neles. Então, a concretização, a transformação e a glorificação do corpo, primeiro vai acontecer em quem? Neles. Ok? Mas vai ser fração de segundos, meus irmãos. Porque imagina, a Bíblia diz que é um piscar de olhos. Então nós estamos aqui e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nesse período da saída aqui até encontrar nos ares, os que morreram em Cristo já vão estar se encontrando com Jesus lá. Então vai ser tudo muito rápido. A gente tenta estipular, mas assim, é fração de segundos. Está aqui e de repente não está mais. Desapareceu. Então nós precisamos estar atentos a esse fato. Por quê? Porque tudo isso será muito rápido. Por isso, a necessidade de estarmos preparados. Porque tem muito que vai dizer, mas olha, pode ser, pode ser. Tira esse negócio de pode ser. Esteja preparado. Porque a qualquer momento, aquele que há de vir, virá. E não tardará. Então, nós, como servos do Senhor, precisamos andar prontos. Estar prontos o tempo todo. Uma vez me questionaram e falaram assim, pastor, o senhor anda tanto de avião e o senhor não tem medo do avião cair? Eu falei, se cair, caiu. Se cair, caiu. É lógico, a probabilidade de alguém sair vivo de uma queda do avião é muito pequena. Por quê? Por causa de uma coisa que se chama pressurização. O que arrebenta os tímpanos? Porque a pressão é muito grande. Então, se o tímpano estourou, é um efeito em cadeia. Aí o corpo não aguenta. Por isso que a pessoa morre. Então, muitas vezes não é nem da queda. Tá lá, né? Não sei quantos pés de altura. Aí você imagina, pronto. Quando vai para Gravatar, tem gente que na descida o ouvido já tampa. Então imagina uma queda brusca. Então, na verdade, o nosso corpo não aguenta. Então, em casos assim, o nosso corpo é inteligente. Ele desliga. Então, muitas pessoas aí falam assim, pastor, mas sente dor? Como o nosso organismo desliga, provavelmente é o susto, e aí o susto é tão grande que o corpo desliga. Aí vai estourando tudo por dentro. Estoura tímpanos, aí o coração com a pressão não aguenta, ou ele, porque assim, nosso coração é um músculo. Então ele vai. Só que o que acontece com o músculo quando trabalha em exaustão? Ele para. Então,
todo o conjunto do corpo acaba parado. Então, por isso nós temos que estar preparados. Aí a gente pensa no avião. Aí, por exemplo, elevador. Quem mora aí, né? 12º, 13º, 14º, 15º andar. É um transporte extremamente seguro, o elevador. Aí quando cai? E de vez em quando tem elevador caindo. Pode morrer, a gente sabe que hoje em dia, os elevadores de hoje em dia têm sistema de freio. Então, é muito difícil o elevador cair e chegar lá embaixo. Né? Mas no início não era comum, mas de vez em quando isso acontecia. Exatamente, rompia o cabo e aí o sistema de freio não segurava. Hoje em dia não. Portanto que tem umas bolsas de ar, que quando ele despenca, a bolsa de ar vai. Mas imagina, quem tem problema no coração, um susto desse? Muitas vezes não morre da queda, mas o coração para. Ok? Então, o crente em Jesus tem que andar preparado. Porque a qualquer hora o Senhor pode vir buscar a sua igreja. Os crentes serão livrados da ira vindoura. Volta aí, capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 10. E diz assim: e para aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E aí nós temos que entender um pouquinho todo o contexto bíblico. Adão foi criado um ser perfeito. Aí, meus irmãos, humanamente falando, não há como explicarmos o pecado de Adão. Por quê? Depois de Adão, todo mundo que pecou, a gente consegue explicar. Porque após a queda de Adão, é gerado no homem uma sementinha do mal. Por isso que ninguém precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado. Vai fazer. É da essência humana. Adão não. Então, primeiro ponto. Dois pecados que a gente não consegue explicar. O de Adão e de Satanás. Que foram seres criados perfeitos. Ok? Aí é quando a gente entende o fator da permissão de Deus. Deus permitiu. Por que ele permitiu? Também não há explicação. Deus é Deus. Aí quando eu estava no seminário, um aluno falou assim: quando chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus. Aí o professor falou assim: mas quando chegar no céu, você vai estar com uma mente transformada. Então você não vai lembrar das coisas aqui da terra. Então não vai ter como perguntar. Então isso pertence a Deus. É uma permissão de Deus. Então não esquenta sua cabeça com isso não. Isso é coisa de Deus. Deus permitiu. Ok? Quando Adão peca, ele gera uma coisa: a ira de Deus contra a raça humana. Por isso que aí a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos e destituídos, se estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos debaixo de ira. Quando Jesus Cristo vem, e por isso que a Bíblia fala que ele é o segundo Adão, então veja, Adão peca como homem. Jesus Cristo tinha que remir o ser humano como homem. Por isso que ele é o segundo Adão. Então ele tinha que vir cumprir tudo aquilo que tinha sido estabelecido na lei para que a ira de Deus fosse aplacada sobre as nossas vidas. Por isso que espiritualmente, quando o Senhor nos olha do céu, ele não vê mais nós fisicamente. Ele vê o quê? O sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Isso nos livra da ira vindoura. Por isso aqui, Cristo que nos livra da ira vindoura. Pastor, Cristo então, ele faz toda a obra sacrificial para que eu tenha a possibilidade de salvação. Agora, quem é que convence o homem do pecado, justiça e juízo? O Espírito Santo. Somos salvos em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário e o corpo dele foi moído na cruz por nós. Mas quem nos conduz a Cristo é o Espírito Santo. Ele vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo.
Então veja que a Trindade, o trabalhar da Trindade é um grande conjunto. E aí esse conjunto que Deus vai trabalhando em nós faz com que nós sejamos livres da ira vindoura. Eu aceito a Cristo por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Quem me convenceu? O Espírito Santo. Me conduz a quem? A Deus. Por quê? Ele é o El Elohim, o Todo-Poderoso. Quando isso acontece, esse conjunto se fecha, eu sou livre da ira vindoura. Por isso que nós somos justificados. Abra aí Romanos, capítulo 5. Leia só o versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Pode vir. Romanos, pode ler. Isso, 5, 1. Amém? Tendo sido, pois, justificado pela... Temos paz, porque ele nos livra da ira vindoura. Essa justificação, meus irmãos, que é um ato declaratório de Deus para nós, faz com que hoje tenhamos livre acesso ao altar do Senhor, porque somos justificados. Como estamos limpos, temos acesso ao trono da graça. Por isso que a Bíblia fala, olha, não peca não, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Por isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e fazer o que mais? Purificar do quê? De toda a injustiça. Ok? Então esse é o papel de Cristo na justificação. Isso faz com que nós tenhamos esse acesso ao trono da graça. 5. Os crentes receberão corpos glorificados. Abra aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Deixa eu ler o ponto de baixo também, que vai... Aí, ao invés de ler 51 e 54, lê do 50 a 55. Ponto 6. Os crentes serão ressuscitados e arrebatados. Os crentes mortos serão ressuscitados e arrebatados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 55. Quem encontrou, pode ler. Dá uma paradinha aí, irmã Tânia, por favor. Diaconisa Tânia, a carne e o sangue. Por quê? Porque o quê? Porque é uma carne de pecado. Essa matéria nossa aqui, meus irmãos, é matéria de pecado. Se encontrássemos com o Senhor, a santidade de Deus nos consumiria. Por isso que esse corpo a gente não pode encontrar com o Senhor. Por isso que receberemos do Senhor um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Um corpo sem pecado. Agora, olha como é interessante. Adão era perfeito. Quando ele desobedece, ele peca. O pecado o alcança. Certamente morrerás. Nós nascemos mortos dos nossos delitos e pecados. Aceitamos a Cristo. Vem a justificação e aí vem o processo de santificação. O que é a santificação? Eu vou andando com o Senhor. Vou me tornando parecido com o Senhor. À medida que eu me torno parecido com o Senhor, a essência de Deus vai sendo gerada onde? Na minha vida. Na glorificação do corpo, sai a natureza adâmica e é restaurada em nós a semelhança com Deus. Não somos a imagem e semelhança dele? Nossa semelhança foi afetada pelo pecado. O corpo glorificado é a restauração da semelhança. Aí a gente pode passar a eternidade com Cristo. Amém? Pode continuar, diaconisa Tânia, por favor.
Glória a Deus. Aí poderemos passar toda a eternidade com Cristo. E aí entendemos melhor o que a Bíblia diz, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Se é inimigo, é um demônio. Sim, sim. E é, né? Porque se o homem não tivesse pecado, ele não teria morte física. Então, quando Adão peca, é a raça humana, ela morre espiritualmente e ela morre fisicamente. Por isso que é impossível determinarmos quanto tempo Adão e Eva ficou no paraíso. No jardim do Éden. Desculpa. No jardim do Éden. É impossível. Por quê? Não tinha árvore da vida lá? Todas as vezes que ele comia o fruto da árvore da vida, a vida ia se prolongando, 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 prolongando. Então a gente não consegue precisar. E quando nós lemos, muita gente acha que é uma, né? Ah, um dia, dois, três, Deus criou depois de tantos dias. Não, a gente não sabe. É um período de tempo que a gente não sabe precisar quanto tempo é. Ok? Seguindo, ponto 7. Os crentes serão julgados segundo as obras para receberem galardões. Abra aí, por favor, Gálatas, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Pastor, e esses outros versículos todos? Todos estão relacionados com o assunto. Depois você pode ir em casa ler cada um deles com calma e analisando cada um deles. Gálatas, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Quem encontrou, leia, por favor. As, as nossas obras, meus irmãos, serão recompensadas. Quando? O período da tribulação e grande tribulação, 7 anos daqui da terra, nós estaremos com o Senhor lá nas bodas do Cordeiro. Então, essa distribuição de galardões será exatamente nas bodas do Cordeiro. Pastor, esses 7 anos são literais? Só Deus sabe. Pensamos que sim, porque vai estar sendo vivido esse período aqui na Terra. Pensamos que sim. Mas entenda, corpo glorificado no céu, não teremos mais a limitação do tempo. Então, quando a Bíblia coloca lá em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do... Então, o tempo está determinado para o quê? Para as coisas terrenas e não para as coisas eternas. Então, aqui na Terra serão 7 anos. Lá no céu, 7 anos, né? Lá, vamos, né? Vamos navegar um pouquinho no pensamento aqui, né? Pode ser 7 horas no tempo da Terra. Pode ser 7 dias no tempo da Terra. Porque não haverá mais essa limitação. Essa limitação do tempo é humana. É o que eu digo. Nós nascemos e a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem determinado os nossos dias, não é? Então ele sabe a quantidade de dias que Clóvis vai viver. Então cada ano que passa, no cronômetro de Deus lá, é menos um. Para nós é mais um. Para Deus é menos um. Menos um. É. É exatamente o inverso. Para nós vai crescendo. Não é o pensamento? Não é? Puxa, eu já vivi tanto. É. Aí já vai assim. Por isso que quando um jovem morre, assusta. O que a gente pensa? Está cheio de vida. Quando um velhinho morre, já viveu tanto.
Não é desse jeito. Perceba. Não perceba. A gente, né? Puxa vida, já celebrei tantos cultos fúnebres na minha vida. E é interessantíssimo isso. Quando morre um jovem, é uma comoção. Ah, era tão novo. Quando morre um ancião e uma anciã, nossa, viveu muito. Não é? Então, aí, né, vem aqueles adágios populares. Vaso ruim não quebra. Os bons morrem cedo e os maus demoram a morrer. Todas essas coisas. Por quê? Porque está incutido em nós esse tipo de pensamento. Mas no relógio de Deus é diferente. Vai decrescendo, decrescendo. Porque se ele sabe a quantidade dos nossos dias, cada dia que passa vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Pode ser que cheguemos a morrer, e aí se morrermos em Cristo, ressuscitaremos primeiro. Se estivermos vivos, no dia do arrebatamento, encontraremos com o Senhor nos ares, e nessa saída da terra, até encontrar com o Senhor nos ares, o nosso corpo será glorificado. Aí depois disso, já logo depois, já começa a reunião do Senhor com o seu povo. E aí a distribuição dos galardoos. Pastor, como vai ser isso? Quando chegar lá a gente vê. Porque a Bíblia não diz, só diz assim, bodas do cordeiro. A gente sabe que é a distribuição dos galardões, como vai ser, e aí tem muitas ilustrações. Tem gente que fala assim, o galardão vai ser uma coroa, alguns vai ter uma coroa maior, outros uma coroa menor, vai ser uma vila, alguns vão morar numa mansão e outros vão morar num casebre, outros, vai ser carro, um vai ter um carro de luxo, outro vai ter um fusquinha. Meus irmãos, o importante é estar lá. Entendeu? Então, nós temos que entender que o objetivo de Deus para nós é que Ele quer que nós estejamos lá. Porque, claro, se uma pessoa nasce no Evangelho, vive, trabalhou, evangelizou, pregou, cantou, viveu vida santa, a avaliação de Deus com ele vai ser um. Outro, lá na hora da morte, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não fez nada, não evangelizou, mas está salvo em Jesus Cristo. Vai estar lá. Mas a recompensa vai ser diferente, porque o nosso Deus é justo. Como vai ser essa recompensa? Não se sabe. A Bíblia tem uma parte que fala sobre isso daí, e isso dá muito comentário, né? Porque o que começou a ser trabalhando, no final recebeu ordenado. O que trabalhou uma hora recebeu o mesmo ordenado. Senhor, o senhor está sendo injusto. Não, o que eu acertei com você? Não era para ganhar 100? Você ganhou 100. E com ele, mas trabalhou uma hora só, mas o acertado não foi 100. Então não é injustiça. Então, e isso é uma lição para nós. É lógico, lá no céu não vai ter decepção. Por quê? A decepção é uma característica humana. E uma característica humana por causa do pecado. Então no céu não vai ter decepção. Mas essa forma de Deus vai galardoar, é Ele que sabe. De repente, a bênção é igual para todo mundo. E ele vai ser injusto? Não. Quem é que morreu na cruz do Calvário por nós? Quem foi o nosso remidor? Quem nos justificou? Pronto. Entendeu? Então, muitas vezes eu vejo algumas discussões. Vai ser. Meus irmãos, entenda uma coisa. O galardão que for, nós temos que louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque a vida dele, a morte dele, o sacrifício dele na cruz do Calvário nos alcançou. E esse é o maior prêmio para nós. Amém? Pode virar aí, Hilton. Ponto 8. Os crentes menos fiéis não serão condenados, mas receberão um pequeno galardão ou nenhum. Vai lá em 1 João. 1 João. Por que 1 João e não 1 João, pastor Cláudio? Porque é a primeira epístola de João. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 28. Quem encontrou, por favor, leia. 1 João 2, 28. 1 João 2, 28. Quem encontrou, leia.
Esse ponto eu coloquei exatamente por causa dessa ideia que muitos têm, né? E é como eu estava comentando, um grande galardão, um pequeno galardão. Aos olhos de Deus, meus irmãos, aos olhos do Senhor, isso pouco importa. Acho que a preocupação de galardão nossa aqui na Terra é simplesmente pelo fato de falar assim, mas eu trabalhei mais do que fulano de tal. Vamos lá. Eu posso falar que eu oro mais que os irmãos? Os irmãos falaram que ora mais do que eu? Não é difícil você falar isso. Por quê? Eu posso estar no meu quarto orando com a porta fechada. Eu não posso estar andando no meio da rua orando. Eu não posso estar dirigindo orando. Posso estar fazendo comida orando. Lavando roupa orando. Tá vendo que são algumas coisas que são difíceis de se medir? Então, mas olha, pastor de igreja faz o apelo e de repente X pessoas aceitam a Cristo. É ganhador de alma. Amém. Mas é aquele que saiu para entregar o folheto e para evangelizar na rua. Irmãos, estão percebendo que é um conjunto? Não é simplesmente o pastor pregar e fazer o apelo e a pessoa aceitar. Alguém orou. Alguém evangelizou. Alguém foi atrás da alma perdida. Por isso que esse fator de galardão é muito difícil medir. Mas olha, eu cantei em grandes cultos. Amém. Hoje nós estávamos vendo um culto na África. Devia ter o quê? Quantas pessoas mais ou menos naquele culto lá? Umas 30? Não tinha nem 30, né? Tava ali. Banco assim, ventilador, microfone. Não. Mas é interessante que o culto começava de manhã e eles passam o dia todinho cultuando. Tanto que eles almoçam lá. Aí tem como eu falar que aquilo que eu faço aqui, em Ponte dos Carvalhos, é mais significativo do que o pastor que está lá na África? Aí de repente a igreja aqui é maior que a dele lá. Mas e aí? Estamos trabalhando para o Senhor. Então entenda que para Deus, Deus não está muito preocupado com isso não, irmãos. Isso é um pensamento humano. E para quê? Para colocar em destaque. Eu sou mais importante do que Beltrano. Será? Diante de Deus todos somos iguais. Cada um, do seu jeito, da sua forma, está contribuindo para a implantação do evangelho na terra. Há alguns lugares que os irmãos vão e eu nunca irei. E há lugares que eu vou que os irmãos nunca irão. E estamos fazendo a obra do mesmo jeito. Então entenda isso. E essa preocupação, tire essa preocupação da sua cabeça. Entenda que como servo e serva do Senhor, Deus está nos chamando para que possamos dar frutos. Pronto. Estamos dando fruto? Essa é a vontade do Senhor para nós. Amém? Pode passar, Hilton. Cronologia das últimas coisas. Então, primeiro, Cristo vem para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí, João 3,16 em sequência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo mundo sabe o 3,16. Mas aí lembre que o 17 e 18 tem lições importantíssimas. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, olha o condicional. Quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque fomos justificados. Por isso esse condicional. Veja que Paulo, aí vai lá em Romanos 10, abre sua Bíblia, Romanos 10, versículos 9 e 10. E alguém leia para mim, por favor. Romanos 10, versículos 9 e 10.
está em Romanos? Romanos 10, 9 e 10? É Romanos 10, 9 e 10. Por isso, quem nele crê não é julgado. Tá vendo? A Bíblia vai se completando, meus irmãos. Ok? Aí continua dizendo: o que não crê já está condenado. Por quê? Porque o homem natural, ao nascer, ele já nasce morto espiritualmente. Por isso que o estado do ímpio é um estado de condenação. Ele já está condenado. Então, as pessoas, o ser humano já nasce condenado espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos tira da morte para a... Porque o estado natural é de condenação. Isso. Isso. Estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Isso. Exatamente por isso. Por isso que aí Paulo completa. Somos nova criatura. Ok? Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Ok? Ponto 2. Toda autoridade espiritual é dada à igreja. Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18. Marcos 16, de 14 a 18. Vamos lá em Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18. Olha só. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, missão da igreja. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E aí tem um segredinho nesse texto aqui. Quem crer e for o quê? E que batismo o Senhor está falando aqui? Esse batismo com o Espírito Santo. Que batismo é esse? É o selo da salvação. Então, biblicamente, batismo no Espírito Santo é selo. Fomos selados. Ao aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos selados. Então, todo crente que aceitou Jesus Cristo de verdade no seu coração é batizado no Espírito Santo porque é selado. Agora, pastor, então o que é o conhecido batismo no Espírito Santo? Por exemplo, nós vamos, Senhor, batiza os crentes. Na verdade, nós estamos pedindo para Deus fazer o quê? Revestir o crente de poder. Ok? Então, são duas situações diferentes. Todo crente é selado. Então, todo crente é batizado no Espírito Santo. Por quê? Esse selo é a nossa identificação, meus irmãos. Que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora, o revestimento de poder, aí vem as manifestações dos dons espirituais, todas essas coisas. Então, biblicamente, selo é para salvação. Revestimento de poder é para obras. Ok? Pastor, mas é tão conhecido o termo batismo no Espírito Santo? É. Mas aí vamos, né? Hoje nós estamos estudando a palavra. Então, quando orar, vamos começar a orar correto. Senhor, revista de poder. Ok? Porque já é batizado. É claro que o Senhor entende a nossa oração. Ele sabe o que nós estamos pedindo. Mas todos que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos batizados no Espírito Santo. Ok? Agora, nem todos foram ainda revestidos de poder.
Ok? Então, é essa a diferenciação. Por isso que uma vez me questionaram, assim, pastor, o Espírito Santo está na igreja batista tradicional? Tá. Como assim tá se eles não falam em línguas? Mas está lá. Como assim, pastor? Porque batismo é selo. Eles foram selados. Então tá lá. Aí eu falei assim, lá tem salvação? Tem. Tem mudança de vida? Tem. Quem faz isso? O Espírito Santo. Opa, então ele tá lá, né? Entenderam? Agora, uma coisa é o selo para salvação. Outra coisa é o revestimento. Ok? Ponto 4. Opa. Ponto 3. Arrebatamento da igreja. E aí já falamos, né? Bastante sobre isso. Então vamos tentar destrinchar isso daí. Vem o arrebatamento da igreja. Bem, o arrebatamento da igreja é para quem, meus irmãos? Para os salvos em Cristo. Ok? Esse é condicional. Quem será arrebatado são os salvos em Cristo Jesus. Qual o primeiro ponto? Período da tribulação e grande tribulação. 7 anos. Está em Apocalipse 7, de 9 a 13. Então, os 3 anos e meio iniciais, o anticristo começa a reinar. Esse anticristo vem da descendência de quem? Descendência de Conias. Marca isso aí na sua Bíblia, por favor. Jeremias, capítulo 22, versículos de 24 a 30. Esse Conias era descendente de Davi. Quando ele peca, Deus fala que nem ele, nenhum dos seus assentarão mais no trono de Davi. José vem da linhagem de quem? Conias. Então o anticristo vai usar que linhagem? Porque o judeu só vai seguir um que for descendente de Davi. Então ele vai usar que linhagem? De Conias. Pastor, mas ele vai sentar no trono de Davi? Vai. Ele não vai ser da linhagem de Davi? Ok? Como será da linhagem de Davi, ele vai sentar no trono de Davi. Pastor, se ele vai sentar no trono de Davi, então quer dizer que o templo de Salomão vai ser reconstruído? Precisa ser. Precisa ser. E aí, para os irmãos que não sabem, já desde muito tempo, todos os materiais para a reconstrução do templo de Salomão já estão comprados. Mas hoje em dia tem uma mesquita lá. Então, quando você ouvir que a mesquita foi destruída, se você ainda não se converteu, se converta. Porque o arrebatamento da igreja está bem pertinho. Porque não tem como os dois tempos estarem juntos. A igreja tem que ser arrebatada para que as promessas ao povo judeu se cumpram novamente. Ok? Então, o anticristo vem da linhagem de Conias. Aí, os 3 anos e meio iniciais é de aparente paz. Vai fazer aliança com todo mundo, vai ganhar o respeito mundial, vai ser um grande líder. Fala assim, olha, eu tenho uma explicação para esse povo que sumiu aí, vai dar uma explicação. Aparente paz. Quando ele chegar ao trono de Davi, a Bíblia diz que ele faz abominações. Aí começa a grande perseguição. É a segunda parte, aí por isso que é tribulação e grande tribulação. Aí a segunda parte, os 3 anos e meio finais, é a grande tribulação. Por quê? Porque a abominação do trono de Davi, isso está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Nesse período, a morte é retirada. Está em Apocalipse 9:6, durante 6 meses. Pastor, me explica uma coisa. E aí vamos pegar um cenário horrível. Tem um grande incêndio e a pessoa fica com 95% do corpo com queimaduras de 3º grau. Sabe que o problema da queimadura é que os pulmões vão embora. Só que essa pessoa não vai morrer. Por quê? Porque a morte nesse período vai ser retirada.
Pastor, houve lá um atropelamento, quebrou todos os ossos. O que vai acontecer com a pessoa? Vai ficar sofrendo, mas não vai morrer durante esse período. A morte é retirada. Depois desse período, a morte volta, mas aí o Senhor vem com duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, versículos de 3 a 14. Para os pré-milenistas, algumas correntes interpretariam, mas mais forte que essas duas testemunhas sejam Elias, porque Elias não morreu, e Enoque, porque Enoque também não morreu. Pastor, mas e Moisés? Moisés morreu. Moisés morreu. A Bíblia fala que Moisés morreu. Mas o diabo estava com sede no corpo de Moisés. Ele falou, não, esse daí é meu. Então as pessoas não sabem onde Moisés foi enterrado, mas a Bíblia diz que Moisés morreu. Enoque não. Enoque foi arrebatado. E Elias também subiu na carruagem de fogo. Ok? Então, há uma linha interpretativa que diz que essas duas testemunhas, um é Enoque, que é representação da graça, e o outro, Elias, que é a representação dos profetas. E aí, automaticamente, período da lei. E por quê? A Bíblia diz que carne e sangue não pode o quê? E aí, Enoque e Elias, de alguma forma, tem que voltar. Por isso que essa corrente interpretativa é tão forte, baseando-se neste versículo. Que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Aí vem as bodas do Cordeiro. Esses 7 anos, lá em cima, do período da tribulação e grande tribulação, é o mesmo período as bodas do Cordeiro. Aí vem a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, vira a página aí, Hilton, por favor. É para quê? Vem a guerra do Armagedon, que o Senhor destrói o anticristo, o falso profeta, com com a sua palavra. Destrói, aí implanta o milênio e prende a Satanás. Durante 1000 anos. Literais? Pode ser que sim. Pode ser que não. Teologicamente se aceita como um período de tempo. 6.000 anos, período de tempo. Pastor, mas pode ser literal? Pode. Porque vai estar aqui na Terra. A Bíblia só fala de 1000 anos. Não diz se é literal ou não literal. Por isso que teologicamente se fala em período de tempo. Então, diabo é preso, meu reinado de Jesus, 1000 anos, com equidade, com paz, tudo lindo e maravilhoso. Depois de 1000 anos, o que acontece? Satanás é solto. Está lá em Apocalipse 27. Aí vem a guerra de Gog e Magog, quando Satanás é derrotado e é lançado já no lago de fogo. Aí vem o grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. A ressurreição para a condenação. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para serem transformados. Então, ressuscitam para o arrebatamento. Os que morreram sem Cristo continuam lá, aguardando o quê? O grande trono branco. Aí eles ressuscitam, mas ressuscitam para a condenação. Aí é a segunda morte. Por quê? Já morreram fisicamente, e aí a segunda morte é o quê? Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aí é tormento eterno. Pastor, eternidade tem fim? Já me perguntaram isso. Bem, pela palavra não. Eternidade é eternidade. Mas há uma linha teológica que crê na aniquilação.
Então, o que essa linha teológica fala? Que os que morreram em Cristo vão para o novo céu e nova terra, vai ter uma eternidade com Cristo. Os que morreram sem Cristo, eles são condenados, mas aí são aniquilados. Então não tem tormento eterno. Só que isso vai contra a Bíblia. Ok? Então, biblicamente falando, há condenação eterna, há tormento eterno. Ok? E aí, o final, novos céus, nova terra e nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 1, e vai até o 22, versículo 5. Depois faça uma comparação quando chegar em casa. Pega as árvores que há no novo céu e na nova terra e compara com as árvores do Jardim do Éden. Você vai detectar uma diferença. Que aqui no novo céu e na nova terra não tem mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que não tem? Por que lá no novo céu e na nova terra não vai ter mais a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que não vai precisar? Porque a nossa decisão aí cai nessa passagem de Romanos 10, 9 e 10. Nós já fizemos a nossa decisão. Então veja que é o processo inverso do de Adão. Adão foi criado perfeito e pecou. Nós nascemos em pecado e abrimos mão do pecado por amor a Cristo. Então não precisa mais ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nós já nascemos cônscios do bem e do mal. Por isso que novo céu e nova terra não vai ter essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Só quando chegar no céu aí tira a dúvida. Aí é bom, né? Que aí vai estar com o mestre. Vamos colocar em pé então, meus irmãos, e vamos orar encerrando o culto desta noite em nome de Jesus. Vamos orar com o diácono Justino e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Jesus, pela rica oportunidade que tu nos concedeste nesse dia. E somos gratos, Pai, por tua palavra que foi ministrada nesta noite aos nossos corações. Abençoa mais uma vez cada um dos teus servos, ó Deus. Leva-nos de volta para os nossos lares, que tenhamos uma noite de paz, o sono restaurador das nossas vidas. Ó Deus, uma semana cheia de graça e misericórdia, ó Deus, com a tua presença em nosso viver. Abençoa seu filho que ministrou a tua palavra, Senhor. Continua abençoando cada dia mais as nossas vidas. Tudo isso te pedimos e a de antemão agradecendo a ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão. E vamos todos na paz, na graça e na bênção do Senhor.